Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader especial de domingo. Pessoal, amanhã no período da tarde eu vou estar em deslocamento, né? Então eu vou gravar o Na Mira do Trader hoje, cumprindo aqui o meu compromisso, sempre com muito prazer e satisfação. Desde já, desejo uma excelente semana a todos, muita saúde e paz. Como não tem aquele racional do mini índice funcionando, lembrando que de 6 meses de que a gente está fazendo esse raciocínio diário, né, a Trading Idea, né, tentando testar aí a eficácia da nossa metodologia, a gente acertou praticamente todos os pregões, somente 4. Eu calculo uns 125 pregões, então a gente acertou de 125, 121, mais ou menos aí, né? Então é uma boa estatística. Eu vou começar os trabalhos falando do milho, né? Nós temos uma posição em aberto, estamos no lucro, né? Só que o milho, ele parecia, né, que ia jogar água no chope, né? Perdendo 93,06 como suporte, daí houve um padrão aqui que é um engolfo, um sinal de fundo forte, e acho que teremos uma semana bastante positiva. Entender, né, a lógica por trás dos movimentos do milho não está fácil, né? Ele está descolado do exterior, mesmo contando com a queda do dólar, quer dizer, é uma incógnita. Então assim, a gente achava que ia conseguir vender o milho a R$110, né? Se esse milho bater uns 98, 99, a gente vai realizar e vida que segue. Lucro no bolso, assim que realizar lucro, se conseguirmos, eu venho aqui e mostro qual foi o lucro que eu obtive, que é perto da maior parte dos alunos. Eu digo perto porque as manobras são a mercado, né? Então, dependendo do momento, você pode pegar um milho um pouquinho acima ou abaixo do preço. O Bitcoin, ele não está fazendo nada de diferente, né? Ele tinha caído 2% no dia 27, aí dia 28 subiu em 47, depois em 51 e agora está subindo 2,13. Ele está numa faixa majoritariamente entre 29 e 30 mil dólares, ele vai abaixo dos 29, volta, vai acima dos 30 e cai novamente, né? Para ter algo novo, tem que ter um candle diferente, que rasgue para cima ou para baixo. E como eu até coloquei no Telegram, temos aí possível reabertura da China, né, já ventilada, acredito que o Bitcoin seja beneficiado e ele suba. O BitH11, né, é uma possibilidade para quem não tem conta exchange, assim como o Hash 11 também. O Hash 11 ele é um pouco mais líquido, né? Então, mas a ideia mesmo que a gente está trabalhando é no Bitcoin. Perfeito? Lembra que o Hash 11 tem Ethereum um terço aí na sua composição. Vamos falar um pouquinho aqui sobre os futuros americanos, né? Eles estão em alta desde a abertura. Então está subindo 0,16, o Dow Jones 0,32, o S&P 0,54, o índice Nasdaq. Perfeito. A gente tem aqui Bolsa de Xangai na tela. É claro, né? A Bolsa de Xangai está caindo 0,59, eu sei disso, mas olha, médias cruzadas em modo compra. Dá até um jeitão aqui de mastro bandeira, né? A gente vai aqui... Caramba, eu tô vendo o Small 11 aqui. Eu juro que eu não bebi, pessoal. O professor Wagner Caetano não tomou uma gota de álcool aqui. Vamos lá, eu não vou regravar, não. Aqui a gente trabalha sempre com a verdade, né? Mas eu viajei total. Mas fazendo o estudo do Small 11, né? É um mastro bandeira, né? É uma rara oportunidade de compra. Aqui embaixo, o Small 11, ele aponta R$130, quem sabe ainda no mês de junho. Aí falando aí sim da Bolsa de Xangai, né? É uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, provavelmente vai romper pivô aqui em cima. Talvez hoje mesmo ela mude o sinal para positivo aqui, acho bastante possível. E a Bolsa do Japão tá numa alta forte, né?
rompendo aqui uma região de resistência, um pivô, tem um ombro, cabeça, ombro invertido aqui também na Bolsa do Japão, né? Então se fala aí numa reabertura chinesa, eu coloquei os detalhes inclusive no Telegram, né? E, por exemplo, a Bolsa do Japão está subindo, da China não. Amanhã no Brasil acho que a gente deve ter um gap de alta, porque qual que é o país que reage de forma mais intensa a tudo que acontece na China? É o Brasil, né? O minério, na minha visão, tem um fundo topo-fundo, deve romper 139,15 e acionar um pivô de alta, talvez um ou dois pregões aqui rompa essa região, aí abre um espaço importante para valorização. Nós temos o petróleo, um movimento mais altista, né? A gente tem falado isso. Hoje eu preferiria comprar um minério, que eu acho que tem um melhor custo-benefício, mas o petróleo tem uma inclinação de alta, seja o Brent, que rompeu aqui uma linha que conecta aos topos importantes, o WTI parece caminhar para lá. Fato é, no caso do WTI negociado na NYMEX em Nova York, nós temos um fundo topo-fundo, né? E o rompimento de 115,56 está acionando um pivô e há uma resistência importante a 116,64, né? Esses pontos rompidos tornar-se-ão suportes. Títulos americanos de 10 anos tem um ombro, cabeça, ombro muito claro para mim. A perda de 2,815 acionou um pivô de baixa. As bolsas americanas fecharam muito fortes na sexta-feira, né? Eu fiz um vídeo logo na abertura, agora eu estou fazendo um praticamente de fechamento. Então a gente percebe claramente um rompimento falso desse fundo aqui no índice Nasdaq, né? Um W muito claro também, rompido a 11,988. Inclusive existe um gap aqui, né? Provavelmente de fuga. Aí nós temos o S&P também com fundo duplo, um W rompido com espaço para subir. A média de 21 foi vencida com bastante facilidade, seja no índice Nasdaq, no S&P e também no Dow Jones, né? Então o Dow Jones vale a pena a gente comentar que respeitou uma linha de retorno. Por isso que eu sempre falo, alguns às vezes questionam essa máxima da minha metodologia, né? Metodologia Top Traders, que é diferente de tudo e diferente de todos. O professor espera o fechamento. Por exemplo, esse dia aqui, você poderia ter estopado se você trabalhasse com base no Dow Jones e o mercado subiu de a mínima 30.635 para 33.212 pontos. Não? Então aqui rompeu o W também, tem mais espaço para subir. Correções, né? Devem ser interpretadas como oportunidade. Eu recebi alguns e-mails, né, agradecendo pela operação, pelo racional, ou parabenizando por aquilo que eu trouxe à tona, né, sempre com muita humildade. Então eu falei novamente que a 31, 32, 33 dólares eu seria vendedor, ali para formar um médio a 32 e começar a realizar lucro a 26, a 25. Então, mais uma vez a gente acerta o racional no VIX, e um dos fatores assim, que me deixa muito animado para a semana é que o VIX perdeu no fechamento à base de um triângulo, né? Então, de repente, esse VIX vem bem abaixo, ali 22, 23, 20 dólares ao longo da semana. O BZQ inversamente proporcional à sua bolsa vezes 2 não tem sinal de fundo. Nós temos o EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York. Não vai subir em linha reta, mas correções devem ser oportunidades, talvez até no intraday, vai aproximando o médio preço. A simetria é plena e amplamente favorável à alta, né? Aí Bolsa do Reino Unido, vamos ver a Europa. Deixa eu tomar um pouquinho da minha água aqui. Europa, a gente vai fazer com base no semanal. Né? Por exemplo, a gente vê a Bolsa do Reino Unido, subiu 2,65 na semana. Continuo entendendo que há um ombro, cabeça-ombro invertido aqui. A gente tem a Bolsa de Paris no semanal. Um fechamento forte também, né? A gente observa a Bolsa de Paris, ela fechou na máxima da semana, 3,67 de alta. A gente traz aqui o Eurostock 50, né? Esse daqui ele já abre para a semana de agora, né? Subiu 4,30 e fechou na máxima, quer dizer, nós temos candles na Europa que são muito fortes, né? E no próprio Eurostock 50 rompeu um triângulo menor
Quer dizer, eu tenho uma LTB menor e uma em maior proporção. A gente sabe que é uma das máximas da metodologia Top Traders. Ó. Então deve tanto buscar LTB maior como romper. Isso na Bolsa do Reino Unido já o fez. A gente vê na Alemanha, né? Ocorreu. A gente pode traçar aqui uma LTB conectando os topos, né? Então, tudo bem, né? No caso aqui ela não é tão perfeita, mas ela é válida, né? Aí a gente tem o fluxo para mercados emergentes. Eu entendo aqui como um ombro, cabeça, ombro invertido, né? Há o cruzamento das médias em modo compra, né? Quando a média de 5 cruza de 21 de baixo para cima, houve o rompimento de um pivô de alta ao vencer-se 1038 como resistência, né? Fundo, topo, fundo. O DXY, né, que é o dólar contra uma cesta de moedas, continua em alta. Vocês sabem que nós temos uma operação do dólar também em andamento, né? E um DXY fraco, ele ajuda aqui na nossa ideia que esse dólar vai descer para 4.620, só que tem aquele negócio, a gente deve rolar na terça-feira, né? A gente deve transferir a expectativa vendedora, aliás, para o contrato seguinte. Aqui, vamos dar uma olhada. Olha, eu gosto de vir aqui nos ajustes, né? Então a gente vai descer para ver o dólar. Melhor forma, mais fácil de ver o contrato seguinte é aqui, né? Então a gente vai trabalhar com N22. Percebam que tem uma diferença de preço aqui entre eles, né? 43 pontos aproximadamente. Isso daí não significa nem ganho, nem perda financeira. Simplesmente você zera o M de maresias e entra no N de navio. É isso. Né? E aí, numericamente, o nosso alvo vai mudar, mas não vai ter perda nem ganho nenhum por causa dessa diferença de preço. Então a gente deve sim rolar na quarta, salvo se a gente conseguir o nosso objetivo na segunda, rolar na terça, aliás. De repente bate o nosso objetivo segunda ou terça, daí a gente nem rola para o N, mas eu acho difícil. Difícil não é, mas também não é impossível, viu? Porque lembremos que no dólar a gente tem um médio perto ali dos R$5, né? Já contabilizamos 600 pontos esse ano, essa operação está dando em torno aí de 260 pontos. 270, né? Porque tem alguns com médios R$5, outros 4.990, 4.980. A gente tem o alvo aqui embaixo, né? Baseado no gráfico do TradingView, que é por ajuste diário de posição, não é por fechamento. A gente tem alvo a 4.620. Se bater amanhã, na segunda-feira ou na terça, a gente já começa no N na quarta, enfim, não rola, vê se vai entrar na venda dele, enfim. Aí aguardem as informações, em especial pelo Telegram. Né, não tem exatamente um sinal de fundo, né? Se a gente colocar o intraday do dólar aqui, o diário me parece, né? Esse número é diferente, que ele é baseado no fechamento aqui no Cartesia. Eu posso colocar baseado no fechamento no TradingView também, mas geralmente lá eu uso baseado no ajuste. Me parece uma pausa para jogar o preço nesses níveis ou até menor. Né? Quando eu trago aqui o Cartesian para o intraday, não é um movimento intenso, né? É como eu vinha, deixa eu tirar o som aqui que fica melhor, aí não tem perigo de dar eco. Então, quando a gente vê esse tipo de movimento, né, ele é sinuoso, né, ele é lento, ele é gradual, mas ele tem derrubado aí a divisa norte-americana. Se a gente colocar, por exemplo, no semanal, né, a gente teve a baixa de 0,76, 3,93 e 2,83, e acho que vai para o nosso alvo. Se for no alvo até terça, a gente não rola, a gente simplesmente realiza, né? Amanhã, quando eu projetei esse alvo no dólar, eu falei que buscaria na terça-feira, dia 31. É possível sim. Certo? Muito bom. Então, nós temos aqui o Bovespa em dólares.
altas. Olha no semanal que maravilha, ó. 6,21 de alta na semana. Muito forte essas barras, né? Vamos ver o BOVA11 no semanal. Olha o BOVA11, pessoal. O BOVA11, a gente teve um padrão penetrante no início de maio, ó, aí alta de 2,03, 1,33, 3,10. Rompeu a média de 21 períodos no semanal. Né? Aí nós temos aqui uma configuração plenamente altista. Houve um rompimento de um pivô a 105,70, né? Depois rompeu 107,73, que é um suporte imediato. Né? Eu falei sim no racional do Instagram de mercado a 116 mil pontos essa semana, que vai começar amanhã, mas no mini índice, que fique bem claro, né? Mas o Ibovespa, ele está numa região importante, ó, 118,820, né? Simetria é altista. Se você traz aqui, por exemplo, um gráfico semanal, a gente percebe que ele respeitou uma linha de tendência de alta que forma um triângulo com essa linha superior. Há um martelo acionado no rompimento de 10,772. Um fundo anterior foi deixado para trás com facilidade, sendo esse 107,780, rompeu a média de 21. Somente o cumprimento da simetria em V tem potencial de trazer o preço a 121 e 600 aproximadamente, ó, 121,578, 121,628, digamos aí 122 mil pontos, né? E aí eu trabalhei com esse racional na semana passada, né? Se você pega o gráfico do mini índice, além de ter uma simetria em V com alvo a 122,300, nós temos um padrão penetrante. Isso não é qualquer coisa, né? Então eu estou muito convicto que o mercado vai buscar 116 mil pontos na semana que inicia a RCA amanhã. Perfeito? Vendo um pouco do movimento intraday do mini índice, provavelmente amanhã a gente vai ter seja ele pequeno, moderado, mas um gap de alta na abertura, né? Bandas de Bollinger justapostas podem indicar um movimento forte a iniciar-se amanhã, talvez mais um gap. Né? Infelizmente o Cartezinho ele tem apagado os meus estudos aqui no intraday. No diário não, mas no intraday sim, isso é bastante estranho, inclusive. Né? Então aqui nós temos um gap. Me chama muita atenção bandas de Bollinger justapostas. Muita atenção mesmo. Claro, aqui tem uma LTA, mas eu não sei se ela vai ser testada exatamente. Né? Se nós baixarmos aqui o tempo gráfico para 60 minutos, né? É uma simetria plenamente altista. Né? Ela vai ter... A principal resistência aqui para mim é esse ponto, ó, 113,400. De repente esse ponto vai ser vencido amanhã, ainda no período da manhã. Ó, tem gap aqui para cima, inclusive, a referência. Quando eu falo em 116 mil pontos como alvo da semana, né? Muito natural para mim. Eu estou falando, na verdade, é um pouquinho abaixo, né? 115,715. Então estou muito otimista para essa semana que vai começar. Falando um pouco de juros, né? É importante a gente estudar juros. A gente teve uma barra importante no semanal e semana passada um fechamento perto da base da barra. Isso, na minha visão, retroalimenta a ideia de um movimento de queda. Eu entendo... Eu achava, né, que nós teríamos uma Selic terminal a 13,25 desde a virada do ano. Tudo indica que será realmente 13,25 a Selic terminal.
A mesma coisa do PIB, né? Na virada de dezembro para janeiro eu falava num PIB entre 1,9 e 2,1, lembrando que nós acertamos no ano passado sozinhos. E agora estão revisando o PIB para cima, né? 1,3, a LS Consultoria comentou, o Instituto de Finanças Internacionais falou em 1,3, quer dizer, a gente vai acertar de novo. Fato é que no DI, se houver a perda de 12,005, pivô de baixa. Sim ou não? Não. Maravilha. Então, antes de eu fazer os ativos fixos, né? Eu vou falar da carteira Fly USA. Vamos ver aqui o desempenho na sexta-feira, que a gente pode esperar. Bom, Apple é simplesmente exótico, né? Você vê Apple a 132, mesmo a 149, é escandalosamente barata essa empresa, né? Tem potencial para buscar 180 no mês de junho. Existe um sinal gráfico, né? Houve um martelo, acionou com força, deu continuidade, deve subir amanhã. Acima de 149,77 não tem resistência praticamente aqui, a não ser a 16648, né? Então, um ativo com grande potencial de valorização. A AMD é uma oportunidade histórica de adquirir essa maravilha de empresa, né? Ela já tem uma inclinação de alta, a gente interpreta aqui como um provável padrão da alavanca. Deve romper aqui uma região importante, a 104,22, tem gap para puxar preço, mas todas elas, pessoal, ainda justifica entrar para quem está de fora ou então reforçar a caixa para quem tem essa possibilidade. Cat, que é Caterpillar, né? Ela está rompendo aqui uma LTB, coloca o ativo no território comprador, tem ótimo potencial. Deere & Company também, né? Fez um baita de um arame, um bebezão aqui. Está acima de 3,2675, né? Então passou reto para esse patamar, preencheu o gap. Ela deixa agora uma ilha de reversão, uma ótima oportunidade de exposição na minha visão. A gente tem GM, né? Iniciando um movimento de alta, você pega na fase embrionária, é um ativo que tem possibilidade de subir 30%, 40% nas próximas semanas. Na minha humilde interpretação, é o mesmo racional para JP Morgan. JP Morgan ela tem um sinal muito claro aqui, um fundo duplo. O eixo desse fundo duplo, $122,97. E tecnicamente o ativo inflexionou, na minha visão, né? Mercado Livre, escandalosamente barata, padrão da alavanca, Arami, né, já está acima da média de 5, deve romper a de 21 amanhã. Tem 20, tem esses ativos da carteira Fly USA. A carteira como um todo tem potencial para se valorizar 30%, 35% no mês de junho, né? 3M é um sinal importante, né? Um martelo acionado. É a região da bagunça. 3M eu entendo ser mais adequado, até que a gente trabalha aqui com gráfico semanal, né? Tudo indica uma mega acumulação. Aí temos Tesla, né? No semanal um sinal fortíssimo. A barra gêmea que nega a anterior. No diário, um engolfo, né? Deixou o fundo anterior para trás, acima da média de 21. A gente vai ter a diferença entre um simples repique e uma inflexão. E o United Steel, em um pulo, ela pode subir 20%. Ativo extremamente volátil, né? Simetria em U. E XP, ela faz às vezes, né, de BTG em uma das carteiras que nós temos no Brasil. Tecnicamente inflexionou, porque acionou um pivô, primeiro pivô, segundo pivô, quer dizer, ela vai desenhando topos e fundos ascendentes, médias cruzadas em modo compra, gap preenchido, né? O próprio gap aqui, a boca do gap 23,31, é um suporte imediato. Professor, quanto você acha que a XP pode chegar no mês de junho? $34, essa região aqui. Perfeito? E aí, a gente parte agora para os ativos fixos, né? E carteira de desafios. Então, Gerdau, ela... Eu não vou dizer para
Pra você que eu acho que a Gerdau pode subir 30, 40% em junho, mas pode subir 20%. Tem o ombro, cabeça, ombro invertido acionado. Né? Médias cruzadas em modo compra. A local web é uma incógnita ainda. O que eu havia comentado, né? Que com o mini índice ali para os 113, 114 mil pontos, eu quero que ele se firme acima de 114 mil pontos, 114.500. A gente vai ter novas entradas na carteira. Isso se o dólar continuar caindo, né? Até para alocar o lucro do dólar. Eu passo para vocês uma experiência real daquilo que eu estou fazendo. Então a gente pode ter provavelmente 2 ativos extras. A gente vai ter algumas trocas com o mini índice ali a 116, 117 mil pontos. Ela é uma candidata a ser trocada, mas se a local web rompeu 744 e ela explodir, pessoal, aí é um caso a se pensar. Por que eu vou trocar um ativo que, tudo bem, tem uma configuração de queda recente, mas que pode estar num momento de inflexão, né? Quando você tem dúvida se tem gap, ó, a mínima desse candle 8,34, a máxima desse aqui 8,26, tem gap. Aí nós temos Melk Curi. Eu penso que a gente tem que ter paciência, esperar o mercado se desenvolver, observar o IMOB, bandas de Bollinger justapostas, tem grande potencial, a Curi também. Né, a Curi, às vezes o pessoal fala que o gráfico tá bonito, né? Eu acho um negócio meio bobo, assim, mas assim, parafraseando, né, alguns entendidos aí, tá bonito esse gráfico, né? Então, quer dizer, ela tá rompendo uma linha de tendência de baixa, conecta os topos recentes, ela tá com as médias presas se cruzar em modo compra, ela acionou um pivô de alta no rompimento de 6,58, deixou uma resistência a 6,77 para trás, então um gráfico interessante, sim. Aí tem China 11, eu compraria sem grandes empolgações, mas compraria nessa região 5,60, 5,70, 5,80 para entregar a 6,36. Vale hoje a minha predileção em relação a Petro. Professor, você acha que ela fecha esse gap aqui ao longo da semana? Acredito que sim. Petrobras não é minha preferência. Petro, movimentos muito especulativos. Agora, esse negócio que pode faltar combustível. Eu sou mais Vale hoje em dia. Né? Ela prega uma peça dessa aqui, ó, tá com cara de topo duplo aqui, ó, topo mais baixo que o anterior. Pode reagir amanhã. Mas hoje você tem tantas opções, né? Até dentro do próprio setor, eu não compraria Petrobras. É minha sincera opinião, apesar de saber que isso fere muita gente que adora a Petrobras. É minha opinião, né? No caso de Small 11, a gente havia comentado, tem um grande potencial. Mas assim, ainda tem, mesmo para quem está fazendo médio para cima, 11,65 se romper vai acionar pivô de alta, tem uma LTB aqui para prestes a romper também, quer dizer, uma rara e excelente oportunidade de exposição. Aí nós temos o índice de energia, que na minha interpretação dos fatos simplesmente retornou uma região de topo anterior e média de 21. Teve um aluno que me escreveu, ele falou, professor, você não acha que a galera está saindo de energia tal, que não caiu tanto para entrar em outros setores? Eu acredito que não, numa boa carteira é interessante nesse momento ter uma ação de energia. Índice de consumo, eu tenho uma grande expectativa para essa semana, porque eu penso que boa parte de uma recuperação pujante, intensa do mercado, ela passa pelo índice de consumo, seria algo técnico, psicológico, enfim, um termômetro para medir o mercado como um todo, o ICOM. E acima de 3.505 não tem resistência até 427263. Tem alguns pontos intermediários aqui, ó, mas não resistências de fato. Se tem uma resistência, a gente poderia falar em 3.565 aqui, que logo em seguida deu essa barra, desceu. Mas acredito que se rompe forte aqui, vai passar um otimismo muito grande. O índice de setor imobiliário também nos interessa muito, porque é um termômetro. Além disso, nós temos Melk, Curi, JHSF nas carteiras públicas tão somente. Está prestes a romper uma linha de tendência de baixa que podemos considerar a reta pescoço. E aí haveria um rompimento de praticamente um canal. Aqui as retas não são perfeitamente paralelas, mas está mais para um canal desenho. E aí, queridos, temos o índice de materiais que rompeu
um canal, rompeu uma neckline, uma resistência imediata, fez praticamente aqui um mastro bandeira, tem um amplo espaço para subir. Penso que junho, lembra, às vezes as pessoas não reconhecem muito, né? Quando a gente coloca a cara a tapa, se arrisca aí, mas lembra que eu falei no início de maio, que eu acreditava, um pouco depois do início, né? Que seria mais um buy in May and go ahead, né? Quer dizer, compre em maio e siga em frente, vá adiante, do que um sell in May and go away, que estatisticamente dizem que é um mês baixista e tal. E se maio foi um mês surpreendente, eu acredito que junho será muito mais. Eu penso que junho será um mês assim de alta, mas de alta de ponta a ponta, assim, com raras correções. Então nós temos aqui o IFNC, o setor bancário, o setor financeiro, isoladamente, ele é o que mais impacta, né? No preço, na composição de preço do BOVA11, do IBOV, do Ibovespa. Do Ibovespa, do BOVA11, do mini índice. A gente tem positivo. O ativo de fluxo, eu estou de olho. É uma candidata a ser trocada, a não sei que ela deu uma resposta muito forte. Aí, naturalmente, a gente vai avisar amplamente aí a vocês. E BPAC, ela é uma candidata a ser trocada, mas duvido que seja, porque ela vai responder. Acima de 25,45 pivô de alta, e a hora que a gente menos esperar está nos 29 aqui. Ó. Talvez ainda na semana que vem. Eu não duvido, por exemplo, que BPAC busque algo perto de 28 na próxima semana, quem sabe 29,07. Aí, para chegar na reta final aqui, nós temos Sambi, é uma exposição que nós temos também candidata a sair da carteira, vai depender do desempenho. Parece aqui, né, uma ideia de... Não penso que a gente deva trabalhar com raciocínio anterior, aqui a gente deve atualizar. Aí nesse caso o topo seria aqui, o fundo aqui, né? É um pivô, mas é um pivô pouco claro, assim, um pouco complicado de ler, um potencial um pouco até limitado, né, por esse marasmo aqui que... Ó, 34 e 33, mas de todo modo, a redução de volume me incomoda, né? Mas quem sabe tem um aumento de volatilidade histórica se rompeu 34 com 33, quer dizer, está sob observação. E Tube, a minha ideia, ela vai continuar subindo gradualmente, até porque tem uma volatilidade histórica muito baixa, tem um pivô rompido, tecnicamente inflexionou, né? É a mesma leitura que temos em Itaúsa, que na nossa visão é a melhor opção hoje para bater renda fixa para aqueles traders, investidores mais conservadores, ou que às vezes até são agressivos, mas que gostam de alocar lucros num ativo de guarda, por exemplo, tem esse perfil de investidor, né? Então Itaúsa é interessante, Bradesco já está um pouco mais esticada, porém em tendência de alta, ao romper o pivô aqui a 19,95. É um mastro bandeira, um movimento curto, um pouco agudo demais, mas a gente pode admitir quase como um mastro bandeira. E aí, por fim, Banco do Brasil. O Banco do Brasil opera como se estivesse, entre aspas, tudo bem, né? Como se a gente estivesse numa tendência de alta do mercado, do Ibov, enfim, e deve assim continuar aproximando a média de preço, corrigindo em alguns momentos, gerando sim oportunidade, um pullback nessa linha de retorno que une os topos, né? E aí, B3SA3 é uma ação que penso que subirá de forma lenta, gradual, em alguns momentos de muito otimismo pode ter pregão aí de subir 3, 4%, pode. Para quem é de guerrilha, 14,89 é alvo imediato, porém tem grande potencial de ir além. E Ambev não seria uma ação que eu faria uma exposição hoje em dia, porém, entretanto, todavia, como diria o poeta, o professor é um trader de um grande banco suíço, ele tem que se posicionar, eu compraria. Porém, está longe de ser uma escolha assim, para uma exposição nesse momento. Ok? Então é isso, está entregue. O Bitcoin, movimento interessantíssimo aqui. Quem sabe a gente vai ter algo novo. Para quem é otimista mesmo, né, podemos sim traçar uma linha de tendência que está sendo rompida, interessante. O minério
Está indo razoavelmente bem aqui, petróleo. E acredito numa Green Week, uma semana verde com uma segunda-feira também verde, dando pontapé inicial para um período virtuoso na próxima semana. Quem sabe 5 dias de alta seguidos. Por aqui o aluno é a nossa única razão de ser. Saúde e paz a todos, pessoal. Uma excelente semana. Muito obrigado. Nos vemos amanhã na abertura de mercado, informe cenário, também no panorama. E eu vou tentar fazer live e stories no período da tarde. YouTube a gente volta na terça. Muito obrigado.